Fui tratada como empregada pela minha família, e quando consegui um emprego decente, fui chamada de egoísta por deixar eles. Mas, na reunião de família, eu revelei um segredo que deixou todos de queixo caído. A porta bateu atrás de mim, um som baixo que, para mim, ecoou como um trovão de libertação. Finalmente, estava fora daquela casa que nunca me pareceu um lar de verdade. Meus poucos pertences estavam amontoados em caixas no pequeno apartamento que dividia com minha amiga. Um lugar simples, mas que já me parecia um palácio comparado ao sufoco que vivi por 24 anos. Lembro-me do dia em que contei que estava fazendo um curso de culinária. A desculpa esfarrapada saiu da minha boca com um gosto amargo, enquanto via o brilho de aprovação nos olhos da minha mãe. Que bom, filha. Assim você aprende a cuidar bem do seu futuro marido. Ela disse, sem nem sequer me perguntar se era isso que eu queria. Meu pai apenas assentiu, absorto em seus próprios pensamentos sobre os negócios do meu irmão, o centro de todas as atenções naquela casa. Por um mês, vivi uma vida dupla. Acordava cedo, ia para o trabalho que consegui secretamente, um emprego honesto que me pagaria um salário meu pela primeira vez na vida. Almoçava correndo e voltava para casa fingindo cansaço do tal curso de culinária. À noite, exausta, sonhava com o dia em que teria a minha própria cama, minhas próprias regras, meu próprio dinheiro. Cada centavo que ganhava era guardado com a precisão de um ourives. Cada nota amassada, uma promessa silenciosa de liberdade. O dia de receber o primeiro salário foi indescritível. Senti o peso do envelope nas minhas mãos como se carregasse o mapa para uma nova vida. Naquela noite, mal consegui dormir, ansiosa pelo momento de dar o próximo passo. Conversei com minha amiga, uma alma gentil que entendia meu desejo de escapar. Ela topou dividir o aluguel de um apartamento pequeno, mas acolhedor, em um bairro distante da minha família. A mudança foi rápida, quase furtiva. Esperei um momento em que meus pais e meu irmão não estivessem em casa. Com a ajuda da minha amiga e de alguns carregadores, transferi minhas caixas para o novo lar. Deixei para trás o quarto pequeno que mal cabia minhas roupas, e a sensação constante de ser invisível, de ser apenas mais um objeto na engrenagem daquela casa. A reação deles não tardou. No dia seguinte, o telefone tocou. Era minha mãe, a voz carregada de indignação e incredulidade. Como você pôde fazer isso? Sair sem nos dizer nada? Para onde você foi? Quem está te influenciando? As perguntas jorravam como uma cachoeira de acusações. Tentei explicar, falar sobre a minha necessidade de ter a minha própria vida, de não ser tratada como uma empregada para sempre. Mas minhas palavras eram engolidas pelo tom de vitimismo e pela raiva da minha mãe. Meu pai pegou o telefone em seguida, a voz mais grave e ameaçadora. Você é uma ingrata. Nós te demos tudo. Nunca te faltou nada. As palavras dele eram como facadas, ignorando completamente a minha realidade, a rotina exaustiva de cuidar da casa, de ter que pedir permissão para comprar qualquer coisa, de ver meu irmão receber todos os recursos e o apoio. Naquele momento, percebi que tentar fazê-los entender era inútil. Para eles, eu não era uma filha, mas sim uma peça funcional dentro da casa, alguém que supria as necessidades, sem ter as suas próprias reconhecidas. Desliguei o telefone com a mão trêmula, mas com uma sensação estranha de alívio. A ponte estava rompida. A dor da rejeição ainda estava lá, latejando, mas a liberdade recém-conquistada era um bálsamo. Olhei ao redor do meu novo lar, pequeno e simples, mas meu. Pela primeira vez em muito tempo, senti um fio de esperança acender dentro de mim. A vida, finalmente, poderia ser minha. A vida no pequeno apartamento começou a tomar forma. Acordava com o canto dos pássaros ao invés das ordens matinais da minha mãe. Preparava meu próprio café, no meu próprio ritmo, sem ter que me preocupar em fazer o do meu irmão, porque ele precisa de energia para trabalhar. Meu emprego era desafiador, mas me sentia útil, aprendendo coisas novas todos os dias e, o mais importante, sendo paga por isso. Cada tarefa concluída, cada sorriso de um cliente satisfeito,
reforçava a sensação de que eu era capaz, de que tinha valor além das paredes da casa dos meus pais. Nos fins de semana, explorava o bairro novo com minha amiga. Descobrimos uma pequena padaria com um pão delicioso, uma praça arborizada onde as pessoas passeavam com seus cachorros e até um cinema antigo com filmes clássicos. Coisas simples, que antes me eram negadas pela falta de tempo e principalmente pela falta de autonomia. Pela primeira vez, eu estava construindo uma vida que era verdadeiramente minha. Mas a paz era constantemente interrompida pelas ligações e mensagens dos meus pais. No início, eram tentativas de me fazer voltar, apelos emocionais misturados com acusações. Minha mãe chorava ao telefone, dizendo que eu estava destruindo a família, que meu pai estava doente de preocupação, embora ele nunca pegasse o telefone para falar comigo diretamente. Meu irmão, por sua vez, mandava mensagens sarcásticas e me insinuando que eu não duraria muito tempo sozinha, que logo voltaria chorando e pedindo colo. Com o tempo, as táticas mudaram. As súplicas se transformaram em exigências disfarçadas de preocupação. Você precisa vir aqui no sábado. A torneira da cozinha está pingando e seu pai não consegue arrumar, minha mãe dizia, como se consertar torneiras fosse uma habilidade inata de todas as mulheres da família. Ou então, seu irmão está cheio de trabalho. Você podia trazer um jantar feito por você. Ele adora sua lasanha. As visitas se tornaram um campo de batalha silencioso. Quando eu ia, raramente, e sempre com a desculpa de pegar alguma roupa ou objeto esquecido, o clima era pesado. Minha mãe suspirava a cada 5 minutos. Meu pai me lançava olhares de reprovação e meu irmão sequer disfarçava o desdém. Eles não perguntavam sobre meu trabalho, sobre como eu estava vivendo, sobre meus novos amigos. Para eles, a única coisa que importava era o desperdício da minha força de trabalho fora de casa. As mensagens e ligações se intensificaram quando perceberam que eu não tinha intenção de voltar. Começaram a me chamar de egoísta. Você só pensa em você agora, dizia minha mãe, esquecendo todos os anos, em que meus desejos e necessidades foram ignorados. Você abandonou sua família por um capricho, acusava meu pai, cego para a prisão que aquela casa representava para mim. A gota d'água veio em um domingo. Recebi uma ligação da minha mãe pedindo para eu ir até lá só um pouquinho para ajudar a limpar a casa, já que a faxineira deles tinha faltado. Expliquei que tinha outros planos, que precisava descansar para a semana de trabalho. A resposta foi um misto de histeria e manipulação. Sua ingrata, depois de tudo que fizemos por você, seu irmão está exausto e você aí, passeando. Se você não vier, não precisa mais voltar. Naquele momento, senti uma raiva fria percorrer minhas veias. Aquele ultimato soou como uma libertação ainda maior. Se era isso que eles queriam, então seria assim. Respirei fundo e disse com a voz firme: então não volto. E desliguei o telefone, pela primeira vez sem me sentir culpada. O alívio foi imediato, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil, mas pela primeira vez eu estava no controle da minha própria vida. E essa era a melhor sensação do mundo. Com a chamada encerrada, um silêncio pesado preencheu meu pequeno apartamento. O eco das palavras da minha mãe, "Não precisa mais voltar", pairava no ar. Parte de mim sentia um aperto no peito, a dor da rejeição final, do rompimento definitivo com os laços que, por mais tóxicos que fossem, eram os únicos que eu conhecia. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, sentia uma calma gelada. Era a calma da certeza. A porta que eles fecharam era a mesma que me aprisionava. Agora, eu estava verdadeiramente livre, sem a obrigação de atender a expectativas que nunca foram minhas. Nas semanas que se seguiram, a estratégia da minha família mudou novamente. A raiva aberta deu lugar a uma campanha de culpa e manipulação emocional. As ligações da minha mãe se tornaram um diário de lamúrias e doenças repentinas. Maria, sua ausência está acabando com a minha saúde, ela dizia com a voz chorosa. Hoje minha pressão subiu. O médico disse que é estresse. Se você estivesse aqui para ajudar, eu não passaria por isso.
Cada dor de cabeça, cada noite mal dormida, era de alguma forma minha culpa. Meu pai, que raramente falava, começou a enviar mensagens curtas e cortantes. Sua mãe não está bem. Espero que sua consciência esteja limpa. Eles eram mestres em torcer a realidade, em me pintar como a vilã de uma história que eles mesmos escreveram. Mas a palavra de ordem, a arma que eles usavam sem cessar, era egoísta. Ela vinha em cada conversa, em cada tentativa frustrada de me fazer ceder. Filha, seu irmão está trabalhando tanto, coitado. Você não podia vir no fim de semana para organizar o guarda-roupa dele? Ele não encontra nada. Minha mãe pedia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe, eu também trabalho a semana toda e preciso descansar. Ele já é adulto, pode organizar as próprias coisas. Eu respondia, tentando manter a calma. Nossa, como você se tornou egoísta. Só pensa em você, no seu descanso. E a sua família? Não importa mais? Outra vez foi meu pai. Vamos receber uns parentes distantes no próximo feriado. É importante que você esteja aqui para mostrar que somos uma família unida. Pai, eu não me sinto confortável. Da última vez que estive aí, mal falaram comigo. Além disso, já tenho um compromisso com minha amiga. Compromisso com amiga é mais importante que sua família? Que decepção. Você se tornou uma pessoa egoísta e fria. Não foi a filha que eu criei. Cada recusa era uma batalha. Eu desligava o telefone com o coração acelerado e as mãos suando. A culpa, plantada em mim desde criança, tentava brotar. Será que estou sendo tão terrível assim? Eu me perguntava em noites de insônia. Nesses momentos, minha amiga era meu porto seguro. Maria, não caia nessa, ela me dizia, segurando minha mão. Eles estão fazendo isso porque perderam o controle sobre você. Ser egoísta para eles é simplesmente você ter a sua própria vida. Lembre-se de por que você saiu de lá. E eu me lembrava. Lembrava dos anos de invisibilidade, de ter que lavar a louça do meu irmão enquanto ele jogava videogame, de ter que abrir mão dos meus próprios sonhos para que os dele fossem priorizados. A raiva então superava a culpa. Minha determinação se solidificava. Eu não daria nem mais um passo para trás. A situação ficou tão insuportável que parei de atender as ligações de números desconhecidos e silenciei as notificações deles. A comunicação ficou restrita a mensagens esporádicas, que eu lia, respirava fundo e, na maioria das vezes, ignorava. Eu estava construindo uma muralha para proteger minha paz, tijolo por tijolo. O ponto de ruptura veio de uma forma inesperada. Estava navegando em uma rede social quando vi uma foto postada por uma prima. A foto mostrava toda a minha família reunida, sorrindo, em um sítio alugado para o fim de semana. Tios, primos, meus pais, meu irmão, todos estavam lá. A legenda dizia: "Fim de semana maravilhoso em família." Uma onda de frio percorreu meu corpo, seguida por uma fúria que eu nunca tinha sentido antes. Eles não apenas continuavam a me pressionar, como agora me excluíam ativamente, fingindo que eu não existia. Fizeram uma grande reunião de família e nem sequer tiveram a decência de me avisar, mesmo que fosse para eu recusar. Era a humilhação final. Eles queriam me apagar. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. A tristeza, a culpa, o medo, tudo foi consumido por uma raiva incandescente. Eles achavam que podiam me tratar como uma serva, me chamar de egoísta por querer ser livre e depois me descartar como se eu fosse lixo? Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Eu guardava um segredo. Um segredo que eles me forçaram a carregar por anos para proteger a imagem perfeita do filho dourado deles. Olhei para a foto novamente, para o sorriso cínico no rosto do meu irmão. A decisão foi tomada ali, naquele momento. Eu iria até aquele sítio, sem ser convidada, sem avisar. Eles queriam uma reunião de família? Eles teriam uma, e eu garantiria que seria uma da qual eles jamais se esqueceriam. A vingança não era mais apenas uma ideia, era uma necessidade. O caminho até o sítio foi um borrão de árvores e asfalto. Eu não sentia nervosismo nem medo. O que me preenchia era uma fúria fria,
uma clareza de propósito que eu nunca havia experimentado. Cada quilômetro percorrido era um passo para longe da Maria submissa e um passo em direção à mulher que estava prestes a recuperar sua história. Eu repassava o segredo na minha mente, não com a vergonha que eles me impuseram, mas como uma arma afiada, pronta para ser usada. Por anos, o peso daquele dia me esmagou. Hoje, eu o devolveria aos seus verdadeiros donos. Quando cheguei, o som de música animada e risadas altas me atingiu como um soco no estômago. Estacionei o carro um pouco afastada e caminhei em direção à casa. Através das janelas, vi a cena que havia me quebrado. Minha família inteira celebrando uma união da qual eu fora expurgada. Meu pai ria de algo que um tio dizia. Minha mãe servia uma travessa com um sorriso no rosto, e meu irmão, o centro das atenções como sempre, gesticulava, contando alguma história para um grupo de primos que o olhavam com admiração. A hipocrisia era sufocante. Respirei fundo e entrei. O silêncio não foi imediato, mas se espalhou como uma onda. A música pareceu diminuir, as conversas vacilaram, e um por um, os rostos se viraram na minha direção. O primeiro a reagir foi meu pai. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fúria contida. Ele veio em minha direção, seguido de perto pela minha mãe, cujo rosto demonstrava puro pânico. "O que você está fazendo aqui?" Meu pai sibilou, a voz baixa para que os outros não ouvissem. "Você não foi convidada." "Esta é uma festa de família, Maria", emendou minha mãe, com os olhos suplicando para que eu não fizesse uma cena. "Não é lugar para você. Por favor, vá embora antes de estragar tudo." As palavras deles foram a faísca que acendeu o pavio. "Estragar o quê?" perguntei, minha voz soando mais alta e mais firme do que eu esperava. "Essa mentira que vocês chamam de família? Vocês me chamam de egoísta por querer uma vida, me excluem como se eu não existisse e ainda têm a coragem de me mandar embora." Toda a atenção estava em nós agora. A música havia parado completamente. Virei meu corpo, ignorando meus pais e falando para todos os presentes. "Vocês todos me olham e provavelmente pensam o que meus pais disseram, que eu sou a filha ingrata, a egoísta que abandonou a família." Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. Meus olhos encontraram os do meu irmão, que estava pálido, imóvel perto da churrasqueira. "Mas vocês sabem por que eles sempre me trataram diferente? Por que sempre tiveram que me controlar? Eu vou contar a vocês." Caminhei em direção ao centro da sala. Muitos aqui se lembram do acidente anos atrás. A história da Maria irresponsável, que quase atropelou uma senhora idosa porque estava dirigindo sem cuidado. Essa história me marcou. Me transformou na ovelha negra, na pessoa em quem não se podia confiar. Justificou cada controle, cada privilégio dado ao meu irmão, porque ele sim era o responsável. Olhei diretamente para meu irmão, que agora tremia visivelmente. Só que tem um detalhe que meus pais esqueceram de contar para todo mundo. Levantei a voz para que até o último primo no fundo do jardim pudesse ouvir. Não era eu quem estava dirigindo o carro naquele dia. Era ele. Apontei o dedo para o meu irmão. O choque na sala foi palpável. Queixos caíram, pessoas se entreolharam. Um murmúrio de incredulidade começou a se formar. "Era ele?" repeti, a voz embargada pela emoção reprimida de anos. Ele tinha acabado de tirar a carteira, pegou o carro escondido e me levou junto. Foi ele quem acelerou no cruzamento. E quando a senhora caiu e todos vieram correndo, meus pais chegaram e tomaram a decisão que definiu minha vida. Eles me forçaram, uma menina assustada, a dizer que a culpa era minha, para não manchar a reputação do futuro brilhante do filhinho perfeito deles, para que ele não tivesse problemas. Minha mãe começou a soluçar. "Não é verdade, ela está mentindo." Fraco e patético, meu pai estava petrificado, o rosto vermelho de vergonha e raiva. "Eu carreguei essa culpa e essa vergonha por anos", eu gritei, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Enquanto ele recebia tudo, eu era a empregada, a problemática,
A que nunca seria boa o suficiente. Tudo para proteger essa farsa. Virei-me para a porta, sentindo um alívio imenso, como se um peso de 100 quilos tivesse sido arrancado das minhas costas. Eu não quero o perdão de vocês. Eu não quero mais nada de vocês. Só queria que todos soubessem a verdade. Olhei uma última vez para os rostos chocados da minha família. Fiquem com a sua festa. Saí de cabeça erguida, sem olhar para trás, deixando o caos e o silêncio atordoado para eles resolverem. Os meses seguintes foram de uma paz que eu não sabia que existia. A história, como era de se esperar, explodiu. A fofoca se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A imagem do meu irmão como o bom moço foi destruída. Soube por uma prima, que me ligou para pedir desculpas, que ele perdeu oportunidades de negócio. E se tornou o assunto principal das conversas, mas não de um jeito bom. Eu não esperei para ver o resultado final. Com meu histórico de trabalho e a confiança renovada, consegui um emprego muito melhor em outra cidade, a centenas de quilômetros de distância. Mudei-me, decorei meu novo apartamento, fiz novos amigos e comecei a viver de verdade, sem segredos ou culpas que não eram minhas. Pela primeira vez na vida, meu futuro era uma página em branco, e era eu quem segurava a caneta.